Fala, galera. Boa noite. Estamos aqui para mais um Sextou na Barreira, Sextou de número 3. O convidado ainda não chegou, ele está terminando uma live no canal dele, com os inscritos. Daqui a pouco ele está chegando, resolvemos começar. A gente vai falando um pouco da porradinha que demos ontem, né? De leve. Aquela mocazinha, foi uma moca? Como a gente fala aqui no Rio, não sei como é que se chama aí, Digão. Um cascudo. Mocazinha. Rapaz, o Vasco ontem estroporou a mulambada. Digão, já dá o seu boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Digão do podcast Cruz Maltino. O Celão também aí, dividindo a bancada, é sempre um prazer. Galera do chat, não sei nem como fala mais, é chat, né? Galera do chat aí, sempre prestigiando a gente aí. Muito bom ter vocês aqui interagindo com a gente. Um forte abraço e um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço nessa gente. Show de bola. Marcelo Moraes, podcast Cruz Maltino. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Seu boa noite aí para essa galera. Boa noite, amigo Sérgio. Boa noite, meu amigo Digão. Boa noite, pessoal dos internautas aqui, já participando com a gente aqui. Hoje o debate da Barreira promete. Vamos trazer um convidado muito especial, muito vascaíno, e nada melhor, né, do que aquela cacetadinha. Ele não está muito educado? Não, né? Então eu vou falar aquela porradinha de leve neles, né? Ontem o que aconteceu foi normal. O normal é perder para eles, porque ontem o curso foi normal. Então não tem nem que comemorar, normal a gente ganhar deles, normal. E chocolate é com a gente mesmo. Então, mais uma vez, o Vasco mostrando sua supremacia contra o rival, esse rival aí. Então, o Vasco ontem jogou muito bem. Olha, dá para a gente ampliar aquele para cá ontem. Quando eu vi lá o Morato, ó, igual o Edmundo, pensei assim, vai ser quem sabe vai ser uns 4-0, 4-1, né? Mas tá, foi muito bom essa vitória aí. O Vasco tem muita coisa pela frente. Vai ser um ano aí muito puxado para a nossa equipe. E precisa de reforço, sim, claro, precisa de reforço, isso é público e notório. Mas o trabalho está tendo bastante evolução a parte do Marcelo Cabo. Eu espero aí que ele faça o trabalho dele, consiga aí fazer um bom trabalho e o Vasco consiga manter um treinador pela essa temporada. Até o final da temporada eu espero que mantenha o treinador Marcelo Cabo. Claro, também depende dele também, né? O futebol brasileiro é muitos resultados, né? Mas torço muito que o Marcelo Cabo comece a fazer o trabalho dele. O Vasco também tem uma base muito boa que vai surgir aí, Galarza, uma galera muito boa. Isso aí, gente. É o Vasco aí se reestruturando na parte de futebol, né? Não vou entrar na parte de administração de clube do Vasco, não vou falar nisso agora, mas de futebol está tendo uma evolução sim. Então é isso aí, gente. Live hoje promete aí, ó. Sérgio, Careiro está chegando daqui a pouco, hein? Daqui a pouco ele tá aí. A gente vai agitar. Cara, gente boa. Gosto muito dele, Urso. No rádio, então, trabalhando com rádio lá no carro, era essa turma o tempo todo. Mas assim, hoje estamos já com aquela poeira sentada. Ontem nós fizemos aquela live pós-jogo lá no canal de vocês, no podcast, né? Na empolgação, né, do 3-1 pós-jogo, hoje mais calmo, sereno. Pode ir lá de novo? Não, melhor não, né? Só deixa. Não, hoje eu apanho, cara, hoje eu apanho. Digão, vamos lá. Mais calmo hoje. Você já reviu os lances, já reviu os gols. O que você tem a dizer do jogo de ontem? Daquele atropelamento sem socorro. Rapaz, eu tenho a dizer que o Vasco poderia fazer muito mais gols ali, né? Que teve uma certa facilidade, né? Uma certa facilidade de meter 1, 2, 3, neutralizamos as principais peças desses caras lá, né? Gabigol, bundinho de silicone, ficou putinho, Galarza. Eu vi o vídeo, cara. Galarza encarou a bundinha de silicone, o cara ficou. Caiu na pilha, Sérgio. Mostrou que não tem psicológico nenhum, basta botar um pouco de pressão nesse cara aí que ele
entrega o ouro mesmo, ele não tem pressão psicológica nenhuma. O Gerson, outro cara que a gente deu umas cutucadinhas nele, ele caiu na pressão, estava errando tudo, fazendo as faltas lá. Diga-se de passagem, ele jogou com um jogador a mais, porque toda falta que o Vasco fazia, o cara queria dar cartão, aquele filho da mãe lá, né? E já o Flamengo fazia falta lá, só dava o apitinho, segue, bate a falta e tchau. Cara, gostei muito mesmo do jogo ontem, mostrou que os caras têm uma dignidade, né? Como a gente estava falando aqui antes de iniciar a live, eu falei que eu estou gostando do trabalho do Cabo, porque ele está conseguindo botar o espírito de guerreiro para cima dos jogadores. Castan já tinha um tempo que não fazia uma partida boa. Essa partida eu achei que ele foi muito bem, teve atitudes de capitão, coisa que ele não faz, né? Ele teve atitude, quando teve que cobrar o Léo Matos, ele cobrou, gritou, né? Ele ficou puto na hora que foi e fez o gol. Ele deu-lhe um murro para cima do chão lá, não sei se vocês repararam, ele deu-lhe porque ele estava indignado, ele não queria levar gol. Esse é o espírito que tem que ter um time de futebol. Se não vai na técnica e não vai na habilidade, é na raça, cara. É isso daí que tem que ter no Vasco. Vai ter jogos que a gente vai conseguir fazer uma vitória dando chapéuzinho, dando caneta, mas vai ter jogos que a gente vai ter que ir na raça mesmo, comer grama lá, suar sangue, né? Então, eu particularmente gostei muito do jogo, revi os lances hoje e confesso que também que o time do Flamengo teve mais posse de bola. Toda a chance que eles tiveram lá, clara de gol, o nosso Lucão defendeu, deu uma... Como que eu vou falar isso, cara? Ele deu aula de como defender ontem, ele estava muito seguro. Gostei também do Lucão, cara. Então, é isso daí. E eu tenho que agradecer a Mulambada e a Ferdi por ter acendido o pavio do Vasco. Digão, nosso convidado chegou. Vou botar aqui. Castan? Não, o Castan é de casa. O Castan é de casa. Agora, qual que você quer? Você quer o primeiro, o segundo ou o terceiro? Eu acho que o segundo é a cara dele, né? Porta do desesperado. Vamos de número 2. Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí, se eu não errei. É o Vascão quem tenta. Andrei vai tentar o chute, chutou. A bola sobrou pro Morato. Meteu um bolão pra ele. Pro Cana, tirou! Vem gostoso! Gol! Começou com o Andrei, o Morato viu bem a entrada do Cano, aí, ele o goleiro, ele não teve piedade, botou no fundo do barbante, Cano neles, agora no placar, Vascão da Gama 2, Flamengo 0. De vascaíno pra vascaíno. Aqui é Vasco. Fala, rapaziada. Muito boa noite, meu amigo. Tô conhecendo hoje, já tô chamando de amigo e tudo. A gente claro não tem essa. Vascaíno é amigo de vascaíno, pô. Não tem outra possibilidade. Muito prazer, satisfação imensa recebê-lo aqui no canal Debate na Barreira. Alex Calheiro, o narrador da Vasco TV, com essa voz. Amigo, não precisa elogiar mais nada depois dessa narração, amigo. Ó. Emocionante. Não é? Olha aqui. Primeiro queria agradecer o convite aí, o carinho, obrigado. Atrasei um pouquinho, porque eu estava saindo de outra live, é uma loucura de live, né? Tu entra numa live, sai de uma live, e eu passei um período aí
um período afastado de assim, fazendo o mínimo possível, porque eu estava com Covid, né, cara? Peguei essa praga aí, mas graças a Deus não tive nenhum problema, não tive absolutamente nem sintoma, enfim, mas tive que ficar naquele isolamento, com aquela orientação de manter repouso e tal. Então, a gente até protelou a nossa live, e aí agora entrei de novo na correria, na loucura de uma live com a outra, e depois de uma vitória em cima deles, aí, bicho, aí não tem, aí fica festa, né? Aí é festa. Agora, eu vou logo para as curiosidades. Eu falei com a rapaziada que não vai ser uma entrevista, é uma resenha, né? Para falar, ainda mais depois de um jogo de ontem. Mas eu tenho que perguntar, porque eu acompanho o Pop Bola lá desde a época do Rock Bola. O Marvel tá injuriado, não tá? Ah, porra, tá louco. Tá louco. Pitoco branco. É o Pitoco branco. Cara, ele tá enlouquecido. E assim, porque o que acontece, cara? É aquela velha prepotência e marra que eles têm, né? Eles, na Marinha em geral, têm aquela prepotência, aquelas histórias paralelas, aquele mundo, aquela narrativa que eles constroem e acreditam. Não que até tenham méritos, tem lá os seus méritos e tal, mas 95% pelo menos tem uma ajudinha, tem uma história mal contada, aquela coisa toda. Então ele tava, cara, todo, né? Ele no programa de anteontem, ele tava com aquela prepotência, com aquela arrogância, mas no ponto máximo, mais elevado. E aí, cara, a gente também estava numa situação que não dá para você dizer que o Vasco seria um time competitivo e tal, ainda, apesar de mostrar evolução, o time do Marcelo Cabo, você ainda sente que o time ainda falta um pouco de confiança. Aliás, eu disse isso inclusive hoje no programa. Se o Vasco tivesse com a confiança, ia ser uns 6 esse jogo de ontem, na boa. Depois do terceiro gol, o Vasco parou, segurou e tal, que era para ser uns 4, 5 ali tranquilamente. E aí, rapaz, hoje ele foi execrado, mas na medida que merece ser mesmo o mulambento. Foi execrado. E aí foi uma delícia. Sofreu, muito. Rolou aquele zap depois do jogo? Cara, o tempo todo, né, cara? É um bombardeio de mensagem. E, porra, mas aí a gente faz uma live, né, pós-jogo, e aí ele tinha a promessa que ele ia invadir a minha live. A gente fala lá pelo canal do Pop Bola e faz o vestiário Pop Bola, que é uma live pós-jogo, independentemente do resultado, todo mundo faz. E aí ele falou, vou invadir lá, cara. Obviamente que ele não deu as caras. E aí eu convoquei a minha milícia, a galera que estava lá me acompanhando, vamos lá e enche o saco do rei. Porra, ele ficou enlouquecido. O cara foi bom demais. Uma delícia, cara, uma delícia sacanear eles. Deixa eu dar uma boa noite que chegaram junto. Boa noite, meu Castan da Colina. Grande Wagner. Dá o seu boa noite, se quiser perguntar alguma coisa. É contigo mesmo, meu amigo. Aqui é resenha. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, Sergião, Digão, Marcelo. Já tomei, já acabou. Acabou. Ô, bem gostoso! Só no moleque! Vamos que vamos pra cima dela. Saímos do coma, maluco. Tava no coma, cara. Sem ganhar os caras um tempão, eu já tava agoniado, mas naquele dia eu falei, a gente tava com confiança, vamos ganhar que a molecada vai dar pressão em cima deles. Aí eles entraram achando que o jogo tava ganho, com aquela marra toda, salto alto e cano neles, parceiro. Mas ô Wagner, mas é importante dizer o seguinte, Wagner, Sérgio, Digão, Marcelo, amigos que estão nos acompanhando aí, é importante dizer o seguinte, que, porra, as transmissões a gente já sabe como é que funciona, né, cara? TV e tal, a Flapred é um negócio impressionante. Os caras, o Vasco não ganha, o Flamengo é que perde, né? A gente já sabe como é que é. Mas é importante dizer que o time do Vasco ontem jogou bola. Claro que é inquestionável a qualidade do time dos caras, né? Os caras têm bons jogadores e tal, mas não é questão de salto alto, não. O Vasco jogou bola, cara. O Vasco... eu gostei muito do time do Marcelo Cabo. Aliás, ele já vinha fazendo um trabalho bem interessante
até no Atlético Goianiense, com aquela coisa da transição em velocidade, saída rápida, muita intensidade na marcação, time mordendo, e ontem o Vasco jogou dessa forma. Ainda falta ali, eu acho que ainda falta um pouco mais, como eu falei, de confiança, ainda falta um pouco mais até de qualidade mesmo, principalmente ali na linha ofensiva, meio e ataque, ainda pode dar uma melhorada, mas, cara, o Vasco jogou bola. O que eu mais gostei, claro, a vitória importante, 3-1, e poderia ter sido mais, como eu falei, foi legal, dancinha foi legal, mas o Vasco, cara, jogou para dentro. Não foi como eu vi outros jogos em que eles perderam, em que o cara estavam todos lá atrás, achavam um gol e ficavam ali sofrendo. O sofrimento do Vasco ontem no jogo foi um sofrimento totalmente calculado, entendeu? Os caras caíram na estratégia e eu gostei muito do time do Vasco. Jogou muito bem, cara. Boa noite, Calheiros. Calheiros. É o que eu falo aqui. Marcelo, só antes de passar a palavra, só para fazer um comentário. Uma coisa que eu vi acompanhando as lives dos canais que a gente tem aí é que a confiança no jogo de ontem estava diferente. Tudo bem, tinha um respeito pelo time dos caras, né? É um bom time, um time que tem que se respeitar, está jogando aí há 2 anos, mas a torcida do Vasco estava com uma confiança diferente ontem. Né? Esses dias, ainda mais quando aconteceu essa briga aí de adiamento, essas coisas todas, eu acho que aflorou mais ainda aí que a torcida, toda live que a gente ia, quanto vai ser o placar? É 2, é 1, é 3-0? A torcida estava confiante, já pressentia isso, não, você não acha? Cara, tinha o lance do foco, né, cara? Eu acho que era o foco. Eu acho que o time do Vasco... Aliás, isso numa das coletivas que o Pássaro deu, e ele falou sobre isso, e eu observei assim, e é muito importante o que ele disse, que é a questão do elenco do Vasco. Assim, que é interessante, né, cara? Você pega, na verdade, você tem uma semana, né, entre o fim do Campeonato Brasileiro e o início do Campeonato Carioca, e mudanças drásticas. E aí eu não estou falando de política, nem de gestão A, B ou C, não. Estou falando do que de fato aconteceu, né? Você saiu de uma competição de forma terrível, o Vasco com um futebol tenebroso, horroroso, e uma semana depois o Vasco começou num processo de mudança e que você, já no primeiro jogo contra a Portuguesa, você já via alguma coisa diferente, até porque foi o Siston com a molecada, já tinha uma outra mentalidade. Eu falei isso, inclusive, na transmissão da Supercopa do Brasil, que o Vasco foi campeão de sub-20, da necessidade de mudança de mentalidade, uma mentalidade vencedora. Então você já percebia isso. E o que o Pássaro falou numa coletiva, que me chamou muita atenção, foi que ele disse o seguinte, que o elenco, né, do brasileiro é um elenco em que não existe um foco. Tinha um jogador que estava interessado em fazer não sei o quê, o outro queria uma carreira não sei o quê, o outro estava pensando não sei o quê. Não existia uma convergência para uma direção só. E a sensação que eu tenho, principalmente depois da entrevista que o Morato concedeu no fim do jogo, é que está todo mundo ali, não, a gente quer isso. Você vê o Zeca, a gente quer isso. O Castan nem se fala, o Castan já é um cara que teve mal fisicamente, não teve legal, não teve... mas é um jogador que o cara não desaprende a jogar, né, cara? O cara, porra, não é possível. Tudo bem, ele tem que ter um condicionamento físico bem, porque o jogador até mais velho e tal, mas não desaprende a jogar. Então, cara, o time está muito focado. E aí ontem, eu acho que foi exatamente isso. O time entrou ali, não é porque era o Flamengo, tem que ganhar do Flamengo, não. Nós temos que entrar e temos que jogar, mostrar que é o Vasco, temos que ganhar, porque é um clássico, não importa se é o Flamengo, se é o Fluminense, se é o Botafogo, é um clássico, tem que jogar, nos interessa a vitória, nós vamos buscar. Então, eu acho que é uma questão mesmo de foco. O time está muito concentrado e isso me agradou bastante, cara. Pegando o gancho aí que o Calheiros falou, na temporada passada, tanto o Marcelo quanto o Sergião tá de prova aí que eu estava batendo nessa tecla, principalmente do meio para o final do Campeonato Brasileiro.
o time estava sem mentalidade de vencedor, cara. Não tinha mentalidade nenhuma. Por isso que levava aquele monte de vareio lá. E quando acabou o campeonato, Calheiros, eu peguei e falei, se não mudar a mentalidade, esquece. Pode cair até para a 3ª divisão. Graças a Deus, o Marcelo Cabo está resgatando isso daí, né? Eu acho que a molecada também, Digão. Eu acho que a molecada também, cara. Eu fiz. Isso foi muito curioso, muito difícil e muito curioso. Eu acho que eu até já falei isso, não sei se foi até no podcast, eu não sei onde é que foi. Eu fiz Vasco e Corinthians, né, cara? Eu narrei o jogo Vasco e Corinthians do 0-0, que foi o jogo que praticamente sacramentou ali. Praticamente não, né? Que sacramentou o rebaixamento do Vasco. E imediatamente depois eu fiz Vasco e Atlético Mineiro da Supercopa de futebol de sub-20, em que o Vasco foi campeão. E, cara, é difícil, né? Porque imagina, você tá ali, porra, o time é rebaixado e você tem que virar a chave para uma final e tal. Você é torcedor, eu sou torcedor, antes de narrador, de jornalista, eu sou vascaíno. Então, não consigo descolar uma coisa da outra, é impossível. Então, primeiro o Vasco, depois a gente faz o resto. Mas ali eu tive que, vamos lá, tem que virar a chave. E é legal dizer que assim, a molecada, ela trouxe isso, inclusive na transmissão, eu bati muito nessa tecla. Era uma molecada que já tinha sido campeã carioca, Taça Guanabara, campeã carioca, campeão da Copa do Brasil, tinha feito um campeonato brasileiro que não foi melhor, porque optou pela Copa do Brasil e pelo campeonato estadual. Então, assim, o time entrou com uma outra cara, de uma outra maneira de jogar, foi lá e ganhou o jogo, foi campeão, tomou um susto, né? Porque começou vencendo 2-0, abriu 2-0, deixou empatar e venceu nos pênaltis. Mas a mentalidade da molecada é uma mentalidade, primeiro, como eu disse, focada, e segundo, que é uma mentalidade vencedora. E isso lá na base, o Carlos Brasil, que é o responsável pela base, ele sempre falou isso, que, ok, é importante que a base revele jogadores, você tem, sei lá, 22, tantos, sei lá, 30 jogadores no elenco da base, mas se você conseguir trazer 3, 4 jogadores para o time principal, até por uma questão financeira é importante, mas é importante também entender que precisa ganhar, como não? Não é só revelar, precisa ganhar, tem que entender que a vitória é importante, que a conquista de título é importante, porque já entra no profissional, porra, eu sou campeão da porra toda, eu fui campeão do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20, pô, como é que eu não vou ser campeão no futebol profissional? E como você muito bem falou, a gente percebia isso, e vimos isso no jogo contra o Internacional, naquele lance patético do Léo Gil e do próprio Benítez, que simplesmente desistiram da jogada no segundo gol, que você via que era um time com a mentalidade fraca. Então, eu acho que a molecada, além do Marcelo Cabo, mas acho que a molecada também, ela é muito responsável por essa mudança de comportamento no elenco do Vasco, cara. Vai lá, Marcelo. Eu estou com o Calheiros, boa noite. Prazer ter você aqui, cara. Que a gente acompanha o seu trabalho aí, à frente da Vasco TV, com as suas narrações que emociona, né? Faz lembrar um pouquinho lá do futebol, lá atrás, lá um pouquinho. Cury, tanta galera boa aí, Garotinhos e Casa Araújo, que eu sou fãzaço. Então é muito bom a gente ouvir a narração estilo rádio, né? A Rádio AM na época, né? Que eu sempre gostei da Rádio AM. Eu acho que eu vi o jogo do Vasco ontem, se você concorda, amigos da mesa, o Vasco jogou o clássico. Acho que falta isso. Acho que a torcida do Vasco tem que cobrar isso. Jogou o clássico. Depende do resultado ou não. Acho que o Vasco entrou clássico. Sabemos da deficiência da equipe. Claro, nossa equipe é um pouco mais deficiente, está em processo de construção. O Vasco vai jogar uma Série B. Mas acho que o Vasco se comportou como clássico. Acho que isso ajudou o Vasco a vencer esse jogo, né? Acho que o foco, né? Então, clássico é clássico e vice-versa, como dizia o Jardel, né? Você acha que você sentiu isso? O Vasco jogou como clássico? Como é o Vasco contra o seu adversário, o Flamengo? É isso, cara. Eu acho que ali primeiro que você tem. Se a gente for analisar, porque
assim, eu até vinha falando isso, lá no Pop Bola eu falei muito isso, e nas lives pós-jogo, que eu fiz, inclusive, jogos em que o Vasco não conseguiu um bom resultado, ou que se conseguiu, como foi a classificação na Copa do Brasil, e as duas classificações não foram classificações muito fáceis, aliás, não foram nada fáceis, né? Foram jogos difíceis e tal, mas é porque o que acontece? A gente pode analisar, assim, e é importante dizer o seguinte, o Vasco venceu o Flamengo ontem, mas também a gente tem que manter aí o olhar, né, da mesma maneira. Venceu o Flamengo, ok, mas também não coloca o Vasco num ponto muito além do que ele está hoje, e também da mesma maneira que, por exemplo, perder para a Portuguesa na primeira rodada também não significa que era o fim do mundo. É claro que para a gente, aí falando como torcedor, é sempre, porra, eu fiz Vasco e Portuguesa, estreia da Vasco TV e tal, e porra, a gente preparou-se lá uma festa, uma parada bacana, transmissão, aquela coisa toda, e o time perde, porra, não tem como tu não ficar pé da vida, não tem como tu não ficar na bronca. Mas a gente tem que entender, e aí tentando analisar friamente, que você pode pensar o Vasco em dois momentos. Aquele time, aquele grupo que saiu do Campeonato Brasileiro, um elenco mente fraca, derrotado, com jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco, que eu ainda acho que tem gente para sair ali, e você tem que olhar a coisa, e aí você se desligar disso, e em uma semana... assim, é impossível, né, cara? Mas você se desligar disso e entender o início de um novo trabalho. E foi difícil, e é difícil, porque, queira ou não, o Marcelo Cabo, ele chegou, cara... Porra, o cara chegou, tem, sei lá, meia dúzia de treinos. Mesmo agora, depois de, sei lá, 9 rodadas do Campeonato Carioca, ainda é um trabalho que, como você mesmo falou, Marcelo, é um trabalho ainda num processo de definição, de ajuste. Ele agora já falou que encontrou o time e tal, mas é possível ainda que chegue mais alguns jogadores, né? O Vasco ainda está buscando um lateral esquerdo e tal, talvez venha mais um jogador ali para o meio-campo. Ainda tem um MT, que, a meu ver, é um jogador que também não pode ficar fora desse time, acho que tem vaga nesse time. Então, assim, você pode analisar por esse, ou você carrega a bronca do rebaixamento e da péssima campanha no Campeonato Brasileiro, e carrega aquela bronca, aquele rantapé da vida, mas você também tem um outro lado de entender, não, peraí, tem que tentar racionalizar o processo, entender que é o início de um trabalho, é um processo com um time completamente novo, porra. Se você for olhar o time do Vasco, é um outro time, cara. O goleiro mudou. O lateral direito, ok, manteve o Léo Matos, beleza. O Hernando é o zagueiro titular, né? É novo. O Castan, ok, o Castan fez um ajuste, mas era um dos jogadores ali que a torcida sempre gostou e tal. Andou um pouco, houve um pouco de ruído ali na relação, mas é um zagueiro que a gente sabe que é um jogador de campeão da Libertadores, um jogador de carreira internacional, é um jogador que sabe jogar. O lateral esquerdo é outro, Zeca. Aí você tem no meio-campo o Andrei, que, ok, começou lá bem com o Ramon, depois se perdeu. O Bruno Gomes ali também, que disputa a posição, assumiu a titularidade com o Luxemburgo, mas relativamente os dois ali não mantiveram uma sequência. Galarza novo, Marquinhos Gabriel novo, Morato novo, o Gabriel Peck voltou, né? Passou lá no Sub-20, subiu novamente, e agora de uma maneira muito melhor. E o Cano. Então, assim, é um time completamente novo. É um outro time. É um time completamente diferente daquele time que fez o Campeonato Brasileiro. Me preocupou um pouquinho quando o Cabo começou a insistir um pouco com o Carlinhos, né? Me preocupou um pouquinho, mas aí ele caiu em si e viu que não tem a menor condição, né, do Carlinhos ser titular nesse time. Então, assim, eu acho que é um processo. E eu acho que essa vitória, mais importante dessa vitória, não só pelo futebol, mas pela estratégia,
pelo plano de jogo, o mais importante é a questão da confiança. Entendeu, cara? Eu acho que o Vasco cresce em confiança para disputar o resto do estadual, que é um laboratório mesmo. A gente, né? Claro que ninguém quer ficar fora, quer ser campeão, lógico, quero ser campeão carioca, mas mais importante hoje para o Vasco é o Campeonato Brasileiro, em primeiro lugar o Campeonato Brasileiro, e logo depois a Copa do Brasil por uma questão financeira. E assim, a gente veio de um ano e continua numa pandemia que mudou muito o futebol, né? Assim, sem torcida, aquela coisa. Aí você acaba um campeonato sendo rebaixado e na semana seguinte, máximo 15 dias, já começa um outro campeonato. Não, uma semana. Sem tempo de você assimilar a queda. É isso aí. Porque se tivesse aquele mês normal, vamos dizer assim, de férias, vamos lá, vamos assimilar, vamos baixar a poeira, pensar com calma o que vai ser. Não, já teve que virar a chave e já ligar outra ignição para partir, né? Então é uma coisa muito doida a torcida na pressão, mesmo fora do estádio. Mas na pressão, porque exigia uma mudança, como você mesmo disse, um time com a mentalidade perdedora, vamos dizer assim, derrotada, né? Aí joga-se uma responsabilidade na molecada nas primeiras partidas, querendo ou não, acaba sobrando para eles. Sentem, os 2 primeiros jogos eles sentem, não jogam mal, a verdade é essa, não jogaram mal, mas é aquela coisa, eles foram o escudo logo de cara, né? O para-raio, né? Já tomando aquela pressão de iniciar o campeonato carioca, preparando o caminho para os que vinham depois, né? Então, quer dizer, Sérgio, Oi. Ô, Sérgio, tem uma coisa, de certa forma, a molecada, eu acho que jogaram porque os moleques também já tinham uma certa carcaça, vamos dizer assim, né? Por conta das conquistas. Carcaça, vamos lá, credibilidade, eu acho que é a palavra melhor. A torcida, por mais na bronca e com toda a razão, não tiro absolutamente a razão da torcida, mas a torcida do Vasco tinha ali, entendia que a molecada tinha que dar um alívio, porque a molecada campeã e tal, aquela coisa toda. Agora, é importante também dizer o seguinte, cara, há uma diferença brutal do sub-20 e às vezes o torcedor do Vasco não entende muito bem isso. Acha que bota os moleque, e não é bem assim, cara. A gente viu isso com o Gabriel Peck. O Gabriel Peck ontem, por exemplo, quem lembra do jogo que ele fez comandado pelo Luxemburgo, que a gente não via ele tocar na bola, e ontem ele, apesar de não ter feito um grande jogo, mas foi um jogador que produziu muito, taticamente foi muito importante, e chegou e marcou, e deu carrinho, e chegou e trombou, porque, na verdade, o que acontece? A molecada também, ela precisa de um tempo, cara, até fisicamente, um tempo de maturação, de amadurecimento, entendeu, cara? Até fisicamente. Eu vi outro dia, eu estava lá e vi o Galarza passou por mim. O Galarza é um garoto, cara, um menino mesmo. Tem personalidade? Tem que ter personalidade. Para jogar no Vasco tem que ter personalidade. Tem que jogar bola? Tem que jogar bola, tem que jogar, claro. Mas, cara, até fisicamente, até a estrutura física precisa ser mais, né, desenvolvida. O Thales Magno, que a torcida pega no pé, e repito, com toda a razão, mas, cara, o Thales Magno tem idade para ser sub-20 ainda, bicho. Entendeu? Tem idade para ser sub-20, então não tem jeito. É claro que o momento não ajuda, a torcida está em toda a razão de ficar na bronca, insatisfação, mas é preciso entender que essa molecada, cara, tem um futuro. Acho que o Vasco tem um futuro promissor com essa garotada. É só ter um pouquinho mais de paciência, calma, porque a coisa vai dar liga. Wagner. Cara, tô gostando muito do trabalho do Cabo, porque, vamos lá, tirando a paixão de vascaíno, botando ela de lado, falando de futebol, cara, já tinha uns 2 anos que assisti o jogo do Vasco, tava difícil, cara. Você não tinha como analisar nada, não tinha tática, não tinha triangulação, era um time espaçado. Hoje não. Hoje eu já vejo um time mais compacto, com triangulações, tanto pela direita, tanto pela esquerda. O Cano, ele não é mais aquele jogador sozinho lá. O Cano tá até estranhando. Estão jogando junto, meio campo, tá jogando mais junto.
Então, essa é a Cano já está diferença. dentro da aglomeração ali, né? Então, o Sérgio, a diferença é essa. É você ver o futebol fluir. Você para pensar, pô, tá começando a fluir um futebol aí. Um esquema tático, um padrão de jogo. Coisa que há 2 anos eu não via, cara. Era aquela insistência com pontas que eu nunca gostei daquilo. Sabe por quê? Eu fui ver um jogo Vasco e Cruzeiro, deu pena do Marrone, cara. O Marrone corria igual um cavalo para marcar o menino. Ele marcava, mas quando ia para o ataque não tinha perna. Então esse esquema de ponta sacrifica muito os pontas, cara. O cara abre mão do ataque só para marcar. E quando ele dá uma arrancada, ele não tem mais perna para definir o lance. Entendeu? E em relação às meninas, a gente se ilude muito também com jogadores palhafatosos, aquele que dribla pra lá, dribla pra cá, faz um monte de graça. Quando eu bati o olho, vou citar 3, um Galarza, Caio Lopes e Laranjeiras, eu vi que os moleques eram diferenciados, eles são inteligentes. E não é aquele jogador que faz um monte de graça, não. Eles têm visão de jogo, faz a bola correr. E o resultado tá aí. Wagner, vou incluir 2 aí, mais 2. Né? Eu acho que o Caio Lopes está um pouco atrás dessa turma ainda, tá? Embora seja um jogador inteligente, mas eu acho que ainda precisa um pouco mais. Mas vou incluir 2 aí. Um é o MT. O MT, cara, para mim, eu sou muito fã do futebol do MT, mas muito fã do futebol do MT. É um jogador... primeiro que ele é um jogador moderno, é um cara que joga com a cabeça em pé. Ele é um jogador... ele é um jogador que é versátil, que ele joga ali na frente, no meio, na lateral, ele joga com volante, enfim, um jogador que posição ali, ele tem essa facilidade, e fisicamente ele é muito forte, ele é mais forte do que os outros. Né? Então eu incluo o MT e o outro, que é muito bom jogador, que é o Figueiredo. Figueiredo também é outro jogador que vai dar muito caldo no Vasco, cara. Esses 2 caras, você pode ter certeza que vai dar muito caldo no Vasco. Agora, tem um detalhe aí que você falou, que você abordou, interessante, que é o seguinte: a gente, realmente, eu faço parte de um grupo de jornalistas vascaínos, e alguns deles, ou pelo menos a maioria, não pode nem revela, aquela coisa de não revelar o time e tal, e um deles, que é até da Rádio Globo, que é vascaíno roxo, e ele disse exatamente isso que você falou. Há, sei lá, 2 ou 3 anos que ele não vê o Vasco jogar futebol da maneira que jogar futebol. O Vasco não vinha jogando futebol há pelo menos uns, sei lá, talvez 2, 3 anos, sei lá, 5 anos, sei lá quanto tempo. Não jogava. Né? E o Vasco ontem conseguiu jogar futebol e vem jogando futebol, exatamente dentro disso que você falou. Um outro detalhe importante se observar é que aquele time do Luxemburgo, e não falo esse que ele pegou, e eu até na coletiva, quando ele estava lá treinador, eu falei isso com ele, ele tinha alguns jogadores ali que, para o esquema que ele tinha montado, funcionavam, que era o caso do Raul. É um grande volante? Não, eu particularmente acho ele horroroso, não quero de volta, mas era um volante que dava intensidade no meio-campo do Vasco, era um jogador veloz, era um jogador de intensidade. Ele tinha o Richard, que também era um jogador que não é grande coisa, mas era um jogador de muita intensidade. Tinha o Marrone, que é exatamente isso que você falou, que ele corria loucamente ali, de muita intensidade, velocidade. O Rossi pelo outro lado. Então ele perdeu esses 4 jogadores, né, de 2019 para cá, e os jogadores que... A reposição foi uma reposição, cara. O Léo Gil é um jogador extremamente devagar, lento toda a vida. Carlinhos, lento toda a vida. O próprio André é um jogador lento, né? Que o Cabo tá achando ali utilidade para ele, principalmente ele soltando a bola. Então, assim, o Vasco não tinha jogadores de lado de campo com velocidade. Então, eu acho que eu também... É legal a gente observar que os jogadores que estão chegando no Vasco hoje, eles são contratações pontuais. O Morato,
Não é porque fez o gol ontem, não, mas é um jogador que tem uma característica ali que é importante para o Vasco. Chegou o Marquinhos Gabriel, que é aquele cara ali da criação, que tem uma característica que o Vasco precisa, que é importante para o Vasco. Então, assim, os jogadores que estão chegando são jogadores que eles entram exatamente da maneira como o Marcelo Cabo pretende que a equipe jogue. Então, cara, eu acho que, repito, vai dar muito caldo esse time. Tem muita esperança, tem muita fé que a coisa vai andar, cara. Calheiro, só para me terminar aqui, em relação ao Thales, cara, a hora, vai até uma pena ele se machucar agora, porque a hora de distribuir a responsabilidade com os outros meninos seria agora, porque antes não, era só ele. E hoje ele tá vendo o Peck voando, Galarza, os garotos da base, já divide, já distribui aquele peso. Porque, o Thales, quem viu o Thales jogar na seleção de base, o Thales não desaprendeu a jogar futebol. Ele pegava a bola ali na entrada da grande área, da esquerda, cortava para a direita e chutava. Ele sabe fazer esse trabalho. O problema todo é que dava muito campo para o Thales no mano a mano com os zagueiros, e vinha 2. O Thales tem que trabalhar mais na definição da jogada ali. E esse esquema com triangulação, que hoje o time está mais compacto, ele pode se dar bem sim com a garotada, cara. Ele sabe jogar futebol, gente. Ele sabe jogar futebol. Digão, Marcelo, vocês querem dar informação sobre aí? Arthur? Pessoal, saiu no... Sim, Vai lá, Marcelo. Wagner Mancini. Foi o Wagner Mancini. Foi o começo do trabalho do Wagner Mancini até depois ele comandar o Corinthians. Então, quem comandou o Atlético Goianiense na vitória contra o Derivado foi o Wagner Mancini. O Arthur está perguntando aqui, pessoal, saiu no Bola VIP hoje que o Pássaro já teria oferecido salário para o Alex Teixeira. Vocês sabem se essa informação é verdade ou só especulação? A princípio, o próprio Pássaro falou que não tem nada, né? O próprio Pássaro já falou já que, por enquanto, não tem nada. Só especulação. Só que aquilo também, né, cara? Né? Pode eu não boto minha mão no fogo quando esses caras falam que não tem nada. Eu queria muito ver o Alex Teixeira no Vasco, cara. A gente ia buscar até no aeroporto lá, cara. Levava... Se bem que ele tá no Rio, né, cara? Nem tem como. Já tá aqui. A gente ia todo... Calheiros, o Sérgio, ele trabalha como motorista de aplicativo. A gente pagava o Sérgio para ir lá buscar ele e levar amigo, não essa era a única pagar, né? Calheiros, essa eu fazia 0800 fácil. E botava lá dentro de São Januário ainda. Essa falta o hidro, né? Falta o hidro, né, gente? Precisando de jogador assim, né, cara? Pra gente incendiar. Jogador tem nitidade do Vasco, né? O Vasco sempre teve esse jogador, né? Nitidade. E eu te falo uma coisa: se vier o Alex Teixeira, caso venha, o Cano vai realizar o sonho dele lá de ter uma estátua do lado do Romário, que vai meter gol pra cacete, né? Pode ter certeza disso. Falta. O Vasco falta uma referência. Acho que o Vasco falta uma referência. Assim, eu desde moleque sempre vi uma referência no Vasco. O Roberto Dinamite, aí aquele time de 84 tinha um Arthurzinho, que eu era pequeno, mas eu vi jogar, o Dudu. Tinha uma referência o Vasco, pô. O Mauricinho, né? Vamos fazer até um vídeo do Mauricinho aí, né, Digão? Tinha uma referência, né? O Edmundo é referência, enfim. Romário, Euler, Juninho Paulista, Pernambucano. Isso vai perdendo o tempo. Acho que o Nenê foi essa referência um pouquinho, né? Não sei se vocês concordam comigo. Acho que o Nenê foi um pouquinho da referência em 2015, quando ele foi para o Vasco, um jogador. Acho que falta isso no Vasco, não. Falta um camisa 10. Eu não sei, Marcelo, se hoje, se você tem, na verdade, assim, muitas opções, né, cara, assim, no mercado para isso, sinceramente. Claro, né? Tô falando, que caibam dentro do orçamento, né? A opção, você vai lá e pega o Messi, o CR7, seria, né, maravilhoso. Falando que caiba, porque às vezes, né, até eu brinco com o torcedor do Vasco, às vezes dá a impressão que por conta dessa coisa, dessa política tóxica, não que a política seja tóxica, mas essa política tóxica que existe muitas vezes dentro do Vasco, e aí eu não estou falando de A, B, C, geral,
mas dá a impressão que você tinha ali na prateleira ali o Cristiano Ronaldo e o Ribamar, e contrataram o Ribamar porque acham que o Ribamar é melhor do que o CR7. Não é isso, né, cara? As contratações às vezes acontecem, às vezes, ou muitas vezes, por conta exatamente dessa questão financeira, da dificuldade financeira. Então, assim, quando você começa a olhar a coisa dessa maneira, você tem uma questão financeira, você tem que considerar a questão financeira, você começa a afunilar, aí tem a concorrência, os outros clubes também têm interesse no jogador, então, que tem mais poder de investimento. Então, quando você começa a observar assim, a coisa começa a afunilar, e aí você começa a reduzir o número de possibilidades de jogadores que possam ser referência no teu time. Então, assim, eu acho só o seguinte, não dá para você trazer um jogador porque o cara tem nome, entendeu, cara? Muito me preocupa, por exemplo, o Rômulo. Eu acho que o Rômulo é um jogadoraço, sem dúvida. Mas o Rômulo jogadoraço era o Rômulo de 2011. Nós estamos em 2021. Né? Foram 10 anos, em 10 anos eu não sei como é que o Rômulo está. Acho que é legal, acho válido, acho que é importante ele chegar. Estou torcendo para ele, tenho esperança e acredito muito, até porque a gente já viu outros casos, assim como o Leandro Amaral, por exemplo, que chegou no Vasco e o Vasco resgatou o futebol do Leandro Amaral, né? Mas a minha preocupação é essa. Então não dá para você trazer um jogador, vamos trazer o fulano tal, o Diego Souza, por exemplo. Será que vai ser útil para o Vasco? Será que um cara com 30 e tantos anos, um cara, de repente, ou se não em fim de carreira, mas já sem os mesmos objetivos, o foco já não é o mesmo. Entendeu? Então, eu sinto a falta, concordo com você plenamente, mas para trazer um meia-boca é melhor deixar os moleques do jeito que estão, cara. Eu, particularmente, prefiro. Calheiro, nós temos aqui um quadro que é o Papo de Arquibancada. A gente sempre recorda um jogo. E hoje, eu conversei com eles, eu tinha um plano B se desse ruim, óbvio, né? Não ia ser esse. Mas hoje é o famoso chocolate, né? Não tem nem como não ser esse. Aí a gente aqui, cada um tem uma história sempre desse jogo. Eu vou deixar a imagem rolando aqui, sem som, para a gente conversar, né? Então, o que você tem de lembrança desse jogo? Onde você estava? O que você estava fazendo? Como você assistiu esse jogo? Cara, eu estava lá comendo chocolate, né? Bicho, o Vasco começou perdendo esse jogo, se eu não me engano, o Vasco começou perdendo. E o Vasco era um timaço espetacular, né? Já era um timaço espetacular, mas o Vasco começou perdendo, então aí bateu aquela preocupação, que é um clássico, né, cara? Clássico é sempre clássico, não existe essa coisa de um time é muito superior ao outro, não, entendeu, cara? É clássico. A grande diferença, na verdade, é que, embora o Vasco... É isso mesmo, tá? Começou com o gol daquele Leandro tinha um Leandro Machado. Leandro Machado, ele tinha um apelido que eu não me lembro, mas era o Leandro Machado. Mas ali, o que acontece? Piu-piu, isso aí. Leandro Piu-piu. Assim, clássico é sempre clássico, né? Ultimamente, e aí eu não falo apenas do Vasco, né? Mas ultimamente os clássicos vem existindo uma certa disparidade mesmo, e aí você, quando toma um gol, até por um modelo de jogo, enfim, quando você toma um gol, você não consegue enxergar muito bem a possibilidade de mudar, de reverter. Nesse jogo, a gente tomou o gol, cara, e eu tinha convicção de que o Vasco tinha plenas condições de virar o jogo, que foi o que aconteceu. E depois, né, cara, depois da virada,
Romário inspirado, Pedrinho comendo a bola, Amaral fez um partidaço nesse dia. Cara, aí foi o Viola, enfim. Então, assim, eu me lembro bem, a gente saiu do Maracanã, porra, bicho, em estado de êxtase total. Foi um jogo, teve de tudo, goleada, teve tudo que um torcedor pode esperar do seu time nesse jogo aconteceu, cara. Foi E foi assim, a embaixadinha do Pedrinho, teve tudo, cara. Foi maravilhoso. Mas eu tava lá comendo chocolate do Eurico na época. Engraçado assim, né? O Eurico passou a semana inteira promovendo o jogo, né? Vou dar chocolate no campo, na arquibancada, né? Digão, o que você tem de lembrança de história desse jogo? Cara, para um jogo entrar numa música do Vasco que foi emblemático, né, cara? Foi sensacional. Quando eu falo a música, é aquela Mulambo, me diz como se sente não ter estádio para jogar. Aí fala chocolate deu replay e tal. Aí esse jogo foi sensacional, né, cara? Eu era moleque ainda, né? Eu era moleque, minto para vocês, eu já tinha uma noção de futebol aí. Mas uma coisa que o Eurico sabia fazer é promover clássico, né, cara? Isso daí ele pode ter todos os defeitos, mas promover clássico ele sabia fazer pra caramba. Botar pressão pra cima do adversário, né? E esses chocolates aí distribuídos para a torcida, isso daí foi sensacional. Entre os torcedores já sabia, eu acho que já tava aquele clima de vão ganhar, vão dar show e tal. Agora, uma coisa que me marcou muito é o que o Calheiros aí falou. Todos jogaram muito bem, né? Mas foi a embaixadinha do Pedrinho, cara. E quando ele bateu o pênalti, mandando a torcida da mulambada ficar quietinha, porque eles falaram que era um jogador quebrado, era canelinha de vidro e tal. Ele foi lá, fez o gol, mandou a torcida calar a boca. Aquilo lá foi muito bacana. E são essas coisinhas assim que faz o torcedor ver o passado e querer isso daí de volta pra gente, né, cara? É um time que brigava pra caramba, um time que, pô, tudo bem que tinha grandes peças no elenco, Amaral, tinha o Romário comendo a bola, Pedrinho, enfim. O Amaral ia fazer um gol de placa no Maracanã, né? Acho que esse é o único gol dele, hein? Essa placa, cara. E o Paulo Miranda, logo em seguida, que era um jogador que a torcida tinha um pouco de bronca, perdeu a possibilidade de fazer o sexto. Era para ser 6-1 esse jogo. 6-1. E o mais bacana é rever aqui, assim, e você ver o torcedor do Flamengo tudo chorando dentro da arquibancada. É muito gostoso isso, né, cara? Marcelão. Lembro desse jogo, rapaz. Fui com meu falecido pai, meus amigos. Foi um ano que começou meio doloroso, né, cara? O Vasco perdeu aquele jogo com o título pro Corinthians. E eu tava muito chateado, mesmo com o Vasco, o timaço que tinha. Tinha a cabeça do Edmundo com o Romário, que muitos torcedores do Vasco, a gente ficar um pouco mais lá do Edmundo que do próprio Romário. E a gente foi com aquela expectativa como é que seria o Vasco Flamengo com o Romário jogando contra o Flamengo, né? Quem sabe viveu o Romário dos anos 80. Eu fui Maracanã meio desconfiado naquele jogo e comecei a criticar um pouco o Eurico também, porque ele incentivava para eu ver esses jogos. E o Vasco alguns jogos o Vasco estava perdendo para o Flamengo. Que ele incentivava, falava que o Vasco ia ganhar o jogo. Eu falei, pô, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. O Vasco é um time superior ao Flamengo. Eu também tinha lá o Pet, cara, o cracaço, levantando no Maracanã, pegando ovo de Páscoa. Foi, cara, todo mundo resumiu aí, o Palheiros e o Digão. Foi uma festa muito linda esse jogo aí. E jogo aí, cara, assim, como que saudade, como é que era o futebol, né? Como é que era sei lá, fosse uma coisa clássica, né? Os jogadores eram muito habilidosos. Ambas as equipes, o Vasco era bem superior ao Flamengo, mas era um jogo, sempre foi um jogo duro. Mas esse jogo aí, o Vasco tinha, porra, era um timaço, né? O Felipe jogando ali como segundo volante. Foi sensacional esse jogo. O jogo aí foi maravilhoso. E a gente esperava que o Vasco ia ganhar o Campeonato Carioca com o pé nas costas, né?
mas também o Vasco também não foi campeão carioca, mas depois, no final do ano, o Vasco tem aquela alegria, né, do Palmeiras, enfim, campeão brasileiro. Mas esse ano aí, esse jogo aí me faz boas recordações pelo meu pai. Meu pai foi esse jogo aí, eu lembro que fui com ele, cara, ele tava vibrando nesse jogo, igual o Pinto no Lixo, cara. Você do Vasco cantando igual um Pinto no Lixo. Tinha até uma música, rapaz. Tinha até uma música de uma banda, uma menina aí, ela chamava As Meninas. Tem um negócio, as meninas do lá da Bahia, lá. Bom xibom, bom, bom? É isso aí, bom, xibom, bom. Na torcida. Lembra disso? Não colou essa música, não. Você lembra disso? Que jogo? Bom, xibom, bom. Eu lembro. É 5-1, é chocolate. Bom, xibom, bom. É chocolate. Eu lembro disso, cara. Que tempo maravilhoso, cara. Lembro do meu pai entrando com ele no Maracanã, subindo a rampa ali, ovo de Páscoa, meus amigos. Pô, tempo bom, cara. Não dá pra chorar, não, mas, cara, que emoção, cara. Que saudade. Muita saudade dele. Essa semana, Marcelo, agora eu recebi lá no canal o Carlos Germano, e aí a gente falava sobre essa questão, né, do clássico e tal, da importância do clássico, e ele disse que não, esse negócio de falou, né, fez referência ao Flamengo e tal, dizendo que era um time de qualidade, mas que clássico absolutamente não tinha nada disso, porque os caras estavam ganhando agora e tal, mas ele, Carlos Germano, tinha ganhado muito também em cima dos caras e perdido algumas, porque deram mole, porque ele falou que, porra, cara, é clássico, às vezes a gente não entrava com o foco, né? Não entrava na mesma pegada que os caras, e os caras tem isso. Da mesma maneira que para o Vasco é um jogo que ficam tentando vender mais uma dessas narrativas mentirosas que eles né, criam, porque é importante para o Vasco. Não, é importante. A mesma importância para o Vasco é para os caras. Carlos Germano falou isso, inclusive, fez amigos lá no Flamengo e tal, e alguns jogadores saíram do Vasco, foram para o Flamengo, e ele dizia, ele me disse, ele falou, Calheiros, os caras que eram companheiros nossos e depois foram jogar no Flamengo, iam jogar no Flamengo, ou que já tinham jogado e tal, que a gente conhecia, eles falavam que era a mesma coisa, o clima lá era também uma cobrança para os caras, então esse papo de que é só o Vasco, ganhar é uma decisão para o Vasco, não, é para os dois, cara, é um jogo realmente diferente, mas é para os dois, não tem esse papo furado de que é só para um, não, para os dois, e cara, ganhar deles é bom demais, muito bom mesmo. Como já diz o Galvão, né? Ganhar é bom, deles ainda é melhor, melhor ainda. É isso aí, cara, não tem dúvida. Wagner. Cara, pela minha idade, eu tava em casa, né? Zoando meu irmão flamenguista, mulambo. Isso aí era normal já. Naquela época era só vitória. Agora, essa época aí, que o Marcelão levantou, era o seguinte. Campeonato Carioca, uma bosta, parceiro. Aí tinha clássico domingo. Aí ia fazer entrevista com o Edmundo. Edmundo falava uma gracinha. Romário falava outra. Túlio, Renato Gaúcho. Meu irmão, domingo o Maracanã tinha 100 mil. E ficava a melhor decisão do mundo. Pegava fogo, meu irmão. O campeonato era ruim o ano inteiro. Sem público. Chegava a clássico, falava, pô... Aí o Túlio falava do Romário. Cala a boca, vai olhar a conta lá da não sei quem. Aí o bicho pegava, meu irmão. Edmundo dançava a dança da bundinha. E é muito bom, cara. Muito bom. Pô, hoje não, hoje é muito mimimi, não pode falar isso, não pode zoar. E outra coisa, a gente reclama também, mas quando o jogador faz uma provocação, a gente mesmo tá em cima, entendeu? Hoje tá complicado, cara, tá complicado. Eu acho que classe tem que zoar mesmo um outro, tem que aceitar, tem que zoar, entendeu? E é isso, cara, sempre foi. Essa é a essência do futebol carioca. Futebol mais charmoso do mundo, entendeu? Wagner, mas eu acho que tem uma medida. Eu acho assim. Engraçado que isso é uma das conversas que a gente tem até lá no Rock Bola e conversas que eu tenho
até fora, lá com torcedores até de outros dos rivais e tal, aquela coisa toda. Muito lá atrás, né? Até antes dessa época, lá pelos ídolos, eu sou um pouco mais coroa, então lá pelos ídolos de 80 e tal, era assim, e tinha essa provocação e tal, mas existia o respeito, sempre existiu o respeito. Tanto que meu maior ídolo, que é o Roberto Dinamite, Roberto Dinamite era ele no Vasco, Zico no Flamengo e tal, eles eram vistos como semideuses, cara. Era, assim, era uma devoção absurda, né? E os caras tinham lá eles trocavam lá as suas provocações, as suas alfinetadas, e são amigos, inclusive até hoje são muito amigos, e sempre foram amigos, porque é exatamente isso, cara. Tava ali dentro do jogo, era um pega para capar. A arquibancada, porra, as torcidas desciam juntas, cara. Hoje é inimaginável isso. As duas torcidas descerem pela rampa ali no Maracanã. Inimaginável. Né? Eu peguei isso, cara, eu vi isso. Também. O Marcelo estava falando aí que ia com o pai. Você lembra disso? Falou do Jorge Cury, fez referência, e era isso. Então, assim, por outro lado, acho que o mundo mudou, né, cara? O mundo também a gente não pode. O mundo mudou, as coisas são diferentes. E também tem que se observar dessa forma. A gente, às vezes, até fala assim, que o Eurico sabia promover, não sei se foi o Sérgio que falou, e é verdade e tal, promovia, mas eu não sei se hoje esse tipo de provocação, dessa maneira, funcionaria. Ou pelo menos vindo de um, sei lá, de um dirigente e tal. Então, assim, eu acho que tem que ter um meio termo, eu acho que tem uma medida aí. Eu acho que se você tirar a rivalidade, eu vi vascaíno aí, tem até no Instagram, não sei se no meu Instagram, o Instagram de amigos, falando que eu, tô comemorando a vitória. Porra, como assim? Não pode comemorar a vitória em cima do rival, porque o rival foi campeão, não sei o que, o Vasco. Como assim? Então, assim, eu acho que tem uma medida, eu acho que tem que se zoar, tem que se comemorar, tem que se brincar, eu acho que a zoação é sadia. Agora, é claro que tem que se manter o respeito pelas instituições, pelos profissionais. Eu acho que essa medida é que eu acho que ainda tem que estar sendo ajustada, né? Nem é aquela coisa de qualquer coisa que o cara fale já vira um motivo para guerra, e nem também uma brincadeira. Não pode mais fazer brincadeira, vai falar alguma coisa, não pode mais falar nada, tem que ser aquela coisa gessada. Pô, cara, isso não é futebol, bicho. Então, porra, não dá, entendeu? Eu acho que é por aí. Calê, nesse tema, será que hoje em dia Túlio, Renato, até mesmo Romário se criariam, assim, não no futebol, mas nessa irreverência? Cara, eu acho que sim, porque porque é uma questão de personalidade também, né? Apesar de que hoje você está, na verdade, assim, os jogadores, a personalidade dos jogadores, ou pelo menos de boa parte deles, está entregue à assessoria de imprensa, né, cara? Ontem, por exemplo, eu assisti eu assisti a coletiva e o Leandro Castan deu uma resposta atravessada até para o meu amigo Emerson Rocha, lá, os amigos lá do Atenção Vascaínos, deu uma resposta atravessada e eu achei ótimo. E é isso mesmo. Qual é o problema? Tem que ser assim. Entendeu? Eu acho que essa relação ela precisa ser polida no sentido de ser, como eu falei, de se ter o respeito, mas tem que se falar, cara. Porra, o Castan se sentiu, de certa forma, aborrecido, injustiçado. Tem que falar. Entendeu? Então, os jogadores hoje, e o Castan é um jogador de personalidade, né, cara? Ele é um jogador de personalidade. Então, eu acho que os jogadores hoje, eu acho que tem muita culpa também dos jogadores, que porra, preferem dar na mão da assessoria, vem com aqueles discursos prontos.
Entendeu? O cara não dá opinião. E aí você pega, por exemplo, o Juninho Pernambucano. Me lembro do Juninho Pernambucano, por exemplo, dando um exemplo, além desses que você deu, o Juninho Pernambucano tem uma época que foi dada a lei da mordaça lá no Vasco, né? A lei do silêncio, de não falar, que, aliás, é muito comum a todos os times, não é só o Vasco. Só que o Vasco, né, cara, o Vasco sempre foi o patinho feio, a imprensa, a Fala-Pré, sempre pegou o Eurico para dar aquela. Não que ele não tivesse culpa, ou que não é isso. Mas ele era o vilão, deram a vilania para ele, porque outros presidentes de outras diretorias de outros clubes também adotaram isso. A gente viu isso, por exemplo, ontem lá, né? O Rogério Ceni, por exemplo, e isso não foi repercutido. Ele não deixava ser ouvido. Ele não foi ouvido ali na instrução, na parada técnica, o Marcelo Cabo dando orientação, isso inclusive foi falado. E o Rogério Ceni não deixava ninguém se aproximar. Porra, bicho, se é o Vasco que faz isso, porra, olha aí, entendeu? É um negócio absurdo. Então, assim, e o Juninho Pernambucano foi lá e deu uma declaração, não, estou fora de São Januário, eu falo, e deu uma declaração. Então, acho que tem um pouco disso. Eu acho que eles se criariam, porque os caras, porra, o Túlio tinha personalidade, uma personalidade forte, o Romário, então nem se fala, né, cara? O Edmundo, os caras não tem esse negócio de ficar medindo palavras, e o futebol era mais legal, cara. Era mais legal porque tinha essa questão de entender que era ali, naquele ambiente, naquele universo ali, ficava ali, restrito ali, a coisa era só para aquele espaço ali, não era nada extracampo. É que a gente comenta muito aqui, eu, Digão, Marcelo e o Wagner. A gente é mais da galera da antiga, né? Eu tenho 53 anos. Então eu peguei essa. Vale por você que é da antiga. Só tem cara de novinho. Só tem cara de novinho. Ele pinta o cabelo, pinta o cabelo. Deixa ele. A gente Marcelo... sente falta desses desafios, dessas apostas de jogador, um ligar pro outro, ir para a imprensa. Estou desafiando fulano aí um churrasco, que nem o Renato fez naquela final contra o Botafogo com o Gaúcho. Entendeu? A gente sente falta dessas coisas. Não, deu ruim, mas é um outro ruim, mas não é. Entendeu? Mas também mudou muito, né, Sérgio? A personalidade dos jogadores. Assessoria de imprensa, né? Você via no treino do Vasco. Eles hoje são todos cercados, né? Eles têm uma bolha ali protegida. Tu ia no treino do Vasco, cara. Por exemplo, o Calheiros, ele é um jornalista. Ele, para ter acesso a um jogador, ele tem que passar por 300 assessores. Antigamente o jornalista tinha acesso até ao vestiário, tudo bem. Todo mundo banho, né? Você hoje, para entrevistar um cara, você tem que ligar para o assessor de imprensa do clube, aí tentar falar com o assessor de imprensa do jogador, aí fica difícil. Aliás, o Vasco, até nesse ponto, ele é muito tranquilo, tá? Dos clubes, ele é o mais tranquilo, assim. Trabalho lá do nosso querido Carlos Gregório, o Greg, que é um cara espetacular. E eu te falo isso com muita propriedade, porque lá, como a gente tem o Rock Bola, e o Rock Bola tem um representante de cada clube, a gente tinha lá uma promoção, inclusive, de uma marca de terno, e a gente fez uma promoção lá do jogador de terno e tal, não sei o quê, e aí ganhou o Ribamar, acreditem se quiser, mas o Ribamar ganhou por causa do gol que ele fez contra o Botafogo, aquele chute fora da área. O Leandro Castan ganhou. O goleiro do Fluminense, o Muriel, ganhou. E o Bruno Henrique, do Flamengo, ganhou. Né? Os 4 ganharam. Só consegui entregar para os 2 do Vasco. Né? Porque o Muriel, impossível. O assessor dele é mais importante do que ele. Impressionante. Era capaz de tu falar com o Muriel com muito mais facilidade do que com o seu assessor, você não conseguia. O Bruno Henrique, então, nem se fala. Mesmo o Tavares lá na Flá TV, na época ele estava na Flá TV, e o Tavares estava lá, lá quando eles foram viajar lá para decidir lá o Mundial, ele estava lá no Catar, né, se eu não me engano,
O Tavares estava no Catar, estava com ele, do lado dele, pô, cara, posso falar com você para te entregar? Ah, tem que falar com... Já viu um negócio desse? Ó, tu tem que falar com não sei quem para vir falar comigo, do lado dele. Então, cara, assim, é inacreditável o que fizeram hoje com o futebol e com os jogadores. E os jogadores que não têm personalidade, entendeu, cara? Ô, Sérgio. Fala. Antigamente tu ia lá no São Januário, dava uma ideia no porteiro. Assistia o treino aí, pá, entrava, pá, pô, passava o Juninho. Pô, Juninho, chega aí, pá, aí, trocava uma ideia, Mauro Galvão, pô, maluco na mão, humildade. Pô, me dá um autógrafo aí no dia do celular pra tirar selfie. Porra, mano, é por isso que os caras também fizeram uma carreira dessa, cara. Os caras eram humildes, mané. Pô, hoje não. Hoje... Eu tenho até uma história engraçada. Uma vez eu fui levar o meu filho mais velho, agora ele tá com 11 anos, mas na época ele devia ter, o quê, uns 5 anos. Aí eu fui levar ele em São Januário, acho que era um sábado. Aí tava tendo treino, aí eu entrei, né? Aí tá ali na arquibancada, tava até o Dedé, em pé, conversando com um outro rapaz. Aí o meu filho pequenininho, 5 anos, parou assim, o Dedé olhando para cima, ali na arquibancada é alta pro campo, né? Aí o Dedé tá conversando, meu filho parou entre ele e o cara, se meteu. E eu tentando tirar assim, pô, moleque, sai daí, não faz isso comigo, não. Aí daqui a pouco o Dedé não olhou, tava intertido, não tinha reparado, ele deu um maior berro na cara do Dedé. Ei! O Dedé se assustou. Deu aquele susto, eu falei, agora o Negão vai me enfiar a porrada, né? E o Dedé é grande, né, cara? Dedé é grande, não, assim, pra tu ver, assim, a arquibancada. 15 para cima. É aquela De altura, baixo. né? Porra, aí o moleque deu, porra, aí ele brincou e tudo, mas assim, hoje em dia você não tem um acesso fácil, cara, é incrível, porque, pô, não tem. Com o que a gente tem hoje, por exemplo, nós temos aqui, cada um, tirando o Wagner, né, que ainda não tem o canal dele, mas todos nós temos um canal. A gente não consegue, de repente, um acesso para uma resenha, não digo nem uma entrevista, uma resenha com um jogador, porque é tudo muito difícil, fica complicado, né? Ô, Sérgio, eu até acho o seguinte, eu até acho que é preciso, você precisa, de certa forma, como eu falei, eu acho que o mundo mudou e as coisas são diferentes mesmo, né? Então, eu acho que tem que ser o futebol mesmo, de uma maneira... na prática em si, ele é diferente, ele é muito mais competitivo, o nível de exigência é muito maior, então você precisa de uma preparação, inclusive, muito melhor, enfim. Então, eu acho que as coisas mudam, as rotinas mudam, né? Mas eu me refiro mesmo a que... Então assim, não é como... Porra, antigamente o cara estava ali, conversava contigo ali fora, e não sei o quê, se bobear, se tomava fumava um cigarro, o jogador fumava um cigarro do teu lado, né? Hoje não é assim, o cara, para fumar um cigarro, por exemplo, ele está, né, comprometendo, inclusive, o desempenho físico dele, aquela que tem uma preparação com o atleta, preocupação com a preparação do atleta e tal. Mas, cara, é a questão da personalidade, né, do jogador. Eu acho assim, acho que são duas coisas, a personalidade do jogador e também esse trabalho que se fez por muito tempo pela própria imprensa de muitas vezes criar um ruído nessa relação, entendeu? O jornalista também, o cara, por muitas vezes, ele fez muita lambança, que colocou muito jogador, muito atleta em situação que, entendeu? Que comprometia o cara, e o cara, então... Os caras começaram a ficar com o pé atrás, e isso acabou criando um distanciamento, cara. A entrevista era no vestiário, né? Jogou tomando banho. Jogador enrolado na toalha. Jogador chupando laranja, irmão. Chupando laranja, velho. Pô, cansei de. Você já no alho, você comprar laranja para tacar no bandeirinho, seria raça o jogo. Tacar no bandeirinho. Então, cheio de calça laranja no campo. Ó, eu lembro, na época, né, era garoto, no Vasco. Calma aí. Ô, Calheiros, esse caboclo aqui, ó,
O apelido dele é Marcelo Zalém. Esse cara sabe de futebol antes dele nascer, ele já sabe tudo. Ele colocou a pedra fundamental do São Januário. Highlander, ele ajudou na obra. Viu o Pelé fazer o 10º gol. Viu o Pelé fazer o 10º. Meu pai tava de jogo. Viu? Mas aí eu lembro, acho que, não sei se foi em... Aí, ó. Proibiram o Marcelão de sorrir. Eu lembro que o Vasco, na época, não sei se foi 88, eu tinha uns 12, por aí, 88. O Vasco fazendo aquela concentração, estava aqui bancada, estava em obra. Aí eu estava de manhã, à tarde ia para o Vasco, né? Meus pais trabalhavam, eu ficava em casa com 12 anos, meu irmão no colégio, eu sozinho, eu almoçava, tudo pronto, eu morava na rua São Januário, perto do estádio, e minha vida era o Vasco, né? Ficava no Vasco, eu era sócio, entrava lá e ficava lá com meus amigos, jogando bola. À tarde, eu lembro que eles ficavam ali com o caderno na mão, jogando de futebol, eles chegavam, assim, ficavam escolhendo eles ali para entrar no vestiário, dando autógrafo. Lembro até dando autógrafo do falecido Dirceu, dando autógrafo, vários jogadores, Romário, todo mundo, era muito bom. Bismarck, me um meião aí, tirava um meião para você, assim, era muito bom essa época de futebol, é porque o meu filho, se ele for fazer isso hoje, é diferente. Assim, claro, os tempos são outros, mas essa coisa do jogador junto com o torcedor, essa aproximação, acho que tinha que ter mais um pouquinho só mais um pouquinho. Falta isso um pouquinho. Eu acho que distanciou muito. Concordo com você. Concordo mesmo com você. Eu acho que é por aí também. Agora é claro que, né, cara, mas eu acho que assim, a relação também mudou, não só por parte do jogador, mas também por parte do torcedor. Sempre existiu cobrança, é verdade, mas hoje, cara, porra, eu não sei qual foi, não sei se foi no Corinthians, não me lembro agora há pouco, teve um episódio que foi um episódio, o próprio São Paulo, se eu não me engano, que tentaram apedrejar o ônibus, seguiram o ônibus do São Paulo, acho que foi São Paulo, teve, não sei, acho que foi quando, não sei se foi o Cruzeiro, se foi, sei lá quem foi, que fecharam o carro do cara. Então, cara, isso é uma loucura, né, cara? Então, acho que a relação também mudou por parte do torcedor. Acho que, na verdade, assim, começaram a levar o futebol muito mais a sério do que ele precisa ser levado a sério, entendeu, cara? Então, eu acho que não é bem assim. É claro que a gente fica puto quando perde, é lógico que fica na bronca e não sei o quê, mas, cara, é só o futebol, né, cara? Você não pode querer, o que nem aconteceu lá de meterem. E eu estou dando exemplo, esse exemplo não é por direcionado à torcida, que uma é pior do que a outra, não, porque tem bandido em tudo que é torcida, mas, porra, o cara enfiar um espeto de carne no outro, cara, isso é de churrasco, isso é um negócio assim, não é nem só pela briga, né? Porque a briga, o cara deu um tiro e tal, não sei o que. Não, enfiar um espeto é um negócio assim que é de uma crueldade, né? O cara, para fazer um negócio desse, tem que estar com muito ódio no coração. Então, eu acho que a relação também ela mudou com o futebol. O futebol passou a exercer sobre as pessoas uma importância até muito maior do que ele realmente tem que ter. Não que ele não tenha que ter, tem que ter e tal, mas não no sentido de levar a coisa para debandar para violência, enfim. Esse ontem, um jogo sem torcida, né? Os caras foram brigar lá, acho que foi Praça Seca, não, foi na Taquara, né? Na minha área. Os caras, não tem torcida, em vez de ficar em casa vendo o jogo, não, vamos ainda caçar confusão. Né? Cara, eu não estipulei um tempo com você, não sei se você está com tempo, se você tem compromisso. Não, vamos lá, você precisa sair. E aqui, eu te falo, essa turma aqui, a resenha vai longe. Eu tenho, na verdade, eu tenho só lá 15 para as 9, é que eu tenho que montar um trabalho para amanhã, mas são 8h30 ainda pelo meu horário, né? Então, assim, isso. Pelo menos mais uns 15 minutos, 13 minutos aí, a gente vai de boa, porque aí eu tenho que montar os negócios para... Que é uma correria, né, cara? Fazendo um monte de coisa. Agora, é impressionante, cara. Agora, primeiro que eu fiquei
14 dias aí fazendo o básico do básico por conta da Covid, né? Então não fiz jogo, não fiz nada. Ainda fiz umas narrações, ainda soltei umas narrações e tal, mas segurei bem a onda. E aí, cara, com esse negócio de pandemia, não sei se é o caso de você, mas, cara, é uma sucessão de coisas para fazer. A gente está trabalhando muito mais, assim, muito mais, fazendo gravação pra cacete, coisa pra cacete. Então, não tem mais sábado, não tem mais domingo, então tem preparando materiais aí, mandar para... Enfim, um monte de coisa fazendo. Mas vamos que vamos. Deixa eu botar comentário do nosso amigo Kiko. Papo sério, pessoal. Eu vendo essa mídia lixo falando mais da derrota do Mulambo do que a vitória do Vasco. Vocês viram isso também? Demais. Qual a opinião de vocês sobre isso? Esporte TV hoje, desculpe eu atropelar. Digão, vou ser bem breve. O Esporte TV, desculpa, o Esporte Espetacular. O Esporte TV hoje foi assustador. O pedaço que eu vi, eu aguentei ver 15 minutos. Incrível. E pessoal bom, em gabarito. Viu? Não vou nem falar da... É só uma opinião rápida. A impressão é que dá que nunca o Vasco joga bem, né? Não, como passa na Série B. Na Série B é pior ainda. Ô Sérgio, a própria narração ontem, durante o jogo, cara, parecia que o Vasco não estava jogando bem, o Flamengo estava jogando mal o tempo inteiro. Aí no nosso terceiro gol, ele debochou da gente. A torcida do Vasco está pedindo chocolate. KKKKK. Saiu o terceiro gol, aí toma. Toma na cabeça. Rapidinho, deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Esse moleque aqui hoje está fazendo quantos anos? 7! Parabéns! O pessoal dando parabéns. Como é que Parabéns, saudações Cruzmaltino. Pede um presente bem caro, seu pai. Pede um videogame para ele agora. Você vai te dar um videogame. A internet aqui tá ruim. Caiu aqui, peraí. Pede o PlayStation para ele, que tá louco para te dar um PlayStation. Pede um play. Não ouve o que esses caras falam. Eles só falam agora falando. Eles falam Lá em 1º de mentira! abril. Olha. Você tá com Aí comentando sobre a Flapress, cara, hoje eu tava fazendo umas edições de uns vídeos pro canal. Aí eu tava vendo aquele programa que passa no YouTube do Esporte Interativo, né? Pô, começou a falar do jogo, isso, aquilo e tal, falando que o Vasco jogou bem, foi soberano, fazendo cabeçalho lá, fazendo um monte de coisa. De repente, do nada, pararam de falar do Vasco e falou do jogo do Palmeiras e Flamengo, cara. Olha só, do nada eles pararam. O Sport TV foi assim, a Sport TV foi assim. Isso chega a ser ridículo, cara. Até pro próprio flamenguista que tá vendo aquilo ali, eles percebem isso daí, velho. Será que eles não têm noção? Ele não percebe, não, Digão. Ele não percebe, não. Eles consomem essa narrativa aí. Ou pelo menos a boa parte, talvez a maioria. Tavares consome. Boa parte consome isso mesmo, entendeu, cara? De boa mesmo, sério mesmo. A gente passou por todas as grandes emissoras, né? É até possível que a gente volte, mas e a gente via, cara, existe mesmo, a Flapress existe mesmo, e não tem nada a ver com, não é só por questão de, não é torcida, é uma questão de mercado, entendeu, cara? É uma questão de mercado, não é que o diretor lá é torcedor do time tal, não. O cara é torcedor, a gente teve na Globo lá, o diretor de esportes lá da TV era botafoguense e tinha toda uma inclinação comercial para o Flamengo. Porque, comercialmente falando, por causa do tamanho da torcida e tal, aquela coisa. Então, isso é real, cara. Então, é real. Então, assim, os caras, eles vendem para o consumidor que mais consome e que repete mesmo esse mantra aí. Os caras acreditam, pô. Os caras acreditam que são os melhores do mundo, que é a maior torcida do mundo, que é não sei o que do mundo.
Eles acreditam nisso, por isso que eu estou falando. Eles acreditam nisso. Então, assim, não tem nada a ver com é torcedor, o cara é torcedor, favorece que é torcedor. Não, é puramente, é uma relação puramente comercial. Entendi. Deixa eu botar uma pimenta aí. A torcida do Vasco já mostrou que é enganjada, que compra Vasco, independente de qualquer coisa. Por exemplo, ano passado com sócio-torcedor, com lançamento de camisa da capa. Esse ano, devido a essas brigas políticas, o pay-per-view, a gente também não tem informação de quantos foram vendidos, como é que está, o clube não passou isso, né? Mas a gente sabe que a torcida do Vasco tem esse potencial. Botou lá 180 mil sócios-torcedores. Isso não afeta também, de repente, como você botou numa Globo? Pô, os caras compram. Se a gente, vamos dizer assim, não estou dizendo tomar lugar do Flamengo, não. Mas se a gente der um alô ali para aquele lado, a gente não vai crescer nessa parte comercial também? Sim, né? Mas aí é preciso. Mas aí, assim, o grande problema nisso tudo é justamente esse fomento, né, cara, político tóxico. Repito, não é que a política seja tóxica, não. A política é imprescindível na estrutura de qualquer instituição, de uma nação, enfim, a política é fundamental, de relações, né? Mas essa relação tóxica que se estabeleceu politicamente dentro do Vasco, ela provoca entendeu? Ela criou esse antagonismo, e o Vasco é antagônico ao Flamengo, e é mesmo, até por uma questão ideológica, enfim, histórica, mas por conta de todo esse furdúncio, o Vasco ele não consegue ter aí a mesma força, cara, em relação à grande imprensa, até porque o torcedor vascaíno não compra qualquer discurso, né, cara? O torcedor, e quando eu falo isso é pela questão crítica, né? O torcedor vascaíno, ele faz uma análise crítica e ele não compra qualquer assunto. Então é diferente, cara, é bem diferente. Por isso que quando eu falo lá que os caras criam a narrativa lá e eles acreditam nessa narrativa, é verdade, cara. Você vê aí, por exemplo, o exemplo de 87, né? Do título lá de 87, que os caras não adianta. E a imprensa compra. O STF já determinou quem foi o campeão brasileiro de 87. Superior Tribunal Federal. Acabou, cara. Não tem discussão. Não tem o que discutir a própria imprensa. Por quê? Porque os caras compram essa narrativa, que são os mesmos caras que justificam, por exemplo, a mudança do jogo agora de quarta para quinta, Vasco e Flamengo, com o regulamento. Eles justificaram o pedido com a federação, com o regulamento, entendeu? Então, assim, tudo que favorece, eles consomem. E o vascaíno não, é crítico. O vascaíno é crítico. Pode ter uma... E dentro do próprio Vasco, e quando a gente fala que a política é tóxica e tal, porque... E aí eu classifico isso né, eu separo, por isso que eu volto a dizer, política é importantíssima e é importantíssimo o fomento político dentro do Vasco, até porque é um fomento político crítico. O que é tóxico dentro do Vasco é o que não é política e que se disfarça de política, que são ataques pessoais, de cunho pessoal, de vaidades, etc, que não tem nada a ver com política, só, na verdade, só tem a cara, só intitula apelidado de política, mas não é política, né? Porque um monte de gente falando, inclusive, sobre assuntos que não tem qualquer conhecimento, enfim. Mas a política, principalmente dentro do Vasco mesmo, ali, ela é crítica. Você tem pessoas ali que conhecem, sabem do que estão falando e não entram, e não compram esse discurso. E os caras, é uma relação, cara, é uma relação de que, olha, eu te dou o discurso, eu crio a narrativa, você consome, e a gente faz aqui esse ciclo. E aí vai embora, cara. E é isso. Então os caras vivem nesse mundo paralelo. De verdade, é um mundo paralelo. O vascaíno não, por isso que é a dificuldade. O vascaíno sempre está na contramão aí, e no lado certo da história, né? Isso que nos
nos faz, inclusive, ser bem diferente deles, graças a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Eu Só quero lembrando falar um aqui o negócio. jogo contra. Pode falar, Mário. Não, só essa passagem, o jogo contra o Atlético Mineiro. Meu Deus do céu, que vergonha. Ali foi ridículo. E os caras não estão nem aí, são debochados, cara. Eles aceitam tudo. São debochados. Eles debocham da tua cara ainda. É aí mesmo. Eu quero perguntar ao Calheiros o que ele achou daquela zoação lá do cara no Maracanã falando bundinho de silicone pro Gabigol. É divertidíssimo, né, cara? É aquela velha história. Hoje até lá no Rock Bola, o Lopes Maravilha, que é o botafoguense, falou uma coisa que é verdade. Porra, é legal pra caramba, né? Quando a gente tá ganhando. Quando a gente tá perdendo, a gente puto e tal. E é isso, cara. É o que a gente tava falando aqui há alguns instantes atrás aí. Eu acho que é o limite, cara. A gente tem que entender qual é o limite. Aí já levantaram, porque é um diretor do VAR. Porra, não sabe nem quem foi que falou. Ok, se foi ou não foi diretor, mas se foi, o cara também é torcedor, tá ali torcendo, acabou ali e tal. E é divertido, né, cara? Mas é aquilo, né? Estamos ganhando, é divertido. Se fosse contra a gente ia ficar na bronca. Agora, tem que ficar ali, né, cara? Eu acho que tem que ficar, morre ali na zoação do campo, na pilha, na brincadeira, e acabou dali. É outra história, saiu dali, não tem nada a ver, entendeu, cara? Mas foi ótimo, achei divertidíssimo. Marcelão, quer falar alguma coisa? Vai conseguir? Oi? Vai conseguir falar ou vai rir? Não, assim, é o futebol, né? Acho que é o futebol, né? Acho que o futebol. Esse é o futebol, essa rivalidade sadia, né? Quando a gente tá perdendo, a gente fica danado, né? Quando a gente tá ganhando é alegria, mas acho que faz parte do futebol. Acho que isso é a essência do futebol, isso não pode perder, não. Acho que existe sim a zoeira, é gostoso. E é triste, né? Essa pandemia aí, dos estádios vazios. Assim, imagina o Calheiros quando ele vai narrar um jogo no Januário, vê tudo vazio ali. Deve ser bem complicado, né, Calheiros? Você narrar um jogo sem ter um torcedor ali ao lado, ali, né? Independente de qualquer resultado do Vasco, tem o torcedor ali. Eu já tive oportunidade, totalmente. Eu já tive a oportunidade de narrar com torcida e sem torcida, né? Aliás, eu narrei o primeiro jogo sem torcida, né? O primeiro jogo antes daquela parada que teve, foi Vasco Fluminense. E tinha narrado antes alguns outros, na Vasco e Madureira, que foi a primeira transmissão da Vasco TV, Vasco e Goiás, e outro Vasco e quem foi, gente? Vasco e Oriente Petroleiro. E aí você, da cabine, é mais legal que você está narrando ali e está sentindo aquele calor, e aí, você torce, você levanta, você vai lá, o cara olha para cima e tu tá lá gritando com ele, é outra parada. E na pandemia já é diferente. Na pandemia, por exemplo, eu já narrei jogo do Vasco, do jogo do Vasco ali, sem estar assistindo pela TV, dentro de São Januário. É curioso, né? Os caras estão jogando. É muito doido isso, porque tinha que ser da sala de imprensa e tal. E aí os caras estão lá no campo, sei lá, a 50 metros, sei lá, e tu tá dentro da sala ali, assistindo pela televisão e narrando e tal, e depois tu sai e vai para ver ali o movimento dos caras saindo do jogo e tal, o pessoal da técnica e tal. Eu maluco ali, que no meu entendimento é a falta de respeito da porra, mas enfim, né? Tava ali o cara trabalhando e tal, e aí eu fui embora, entrei no carro, fui embora e tal. Mas é triste, cara, é triste não ter a torcida, mas agora tem que ter esperança que a coisa vai andar, que melhore e que em breve a gente volte aí com o torcedor, porque faz toda a diferença. Narrei Vasco e ABC no Maracanã também, Maracanã lotado. Porra, derrubei cadeira, fiz o diabo lá quando o Vasco fez o gol lá, que tava um jogo brabo. O Vasco venceu. Enfim, faz toda a diferença, cara. A torcida do Vasco é foda, desculpa o palavrão. A torcida do Vasco é foda.
Bom, vou te liberar para não te Ó, atrapalhar só, a correria. Oi, alguém não, só chamou? fazer um comentário. Eu tava aqui me segurando, mas eu vou falar. O tal do Gabi deu sorte que o Anderson do Molejo não tava lá, pô. Tá de graça, pô. Mas tá Eu rolando o falei, meme, né? Todo mundo Tá sabe. rolando Tá rolando o meme. meme aí no Gabi. Ô, Wagner Cadeiro, demais. Cadeiro, antes de Quero lhe você ir agradecer, embora, cara, cara. deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O tal do Galarza, ele tem uma personalidade gigantesca, né, irmão? O jeito que ele tá jogando aí, ontem ele deu-lhe uma trombada pra cima do Gabi Silicone, encarou o cara. O cara tem uma personalidade diferente dos demais, né, cara? Na minha concepção, ele é diferenciado nesse quesito. Ele é, cara. Ele deu uma chegada no Diego também. Não tem esse negócio, não. Cara. Primeiro que é jogador paraguaio, né, cara? Eu acho que a cultura também é outra, e isso ajuda, né, cara? O futebol brasileiro também é meio mimizento, dentro de campo também é meio mimizento. Você vai lá fora ver o futebol argentino, futebol não tem. Futebol, porra, não tem essa. Futebol argentino, então, cara, a carniceria do cacete não tem essa parada. Então, assim, o futebol brasileiro também é qualquer coisinha. Outro dia eu tava vendo, eu vi, e não é só sul-americano, não, mas eu tava vendo, assistir Bayern e PSG, né? PSG. Bayern e PSG, assistir esses jogos da Champions League. Cara, os caras trombada ali naquele lance ali na linha de fundo, que o cara sai trombando e pá, e cai, não sei o quê. E o jogo, vida que segue, cara. Aqui o cara chega, o Diego mesmo, o Diego ontem arrumou uma falta que o jogador Vasco nem tocou nele, se jogou, quis dar um balãozinho, mas aí ele sentiu que, acho que foi até com o Galazzi, o cara nem tocou nele, se jogou e tal. Então, assim... Acho que deu até amarelo no lance, né? Nem tocou nele. Então, assim, é outra cultura, cara, que também ali a arbitragem, então faz parte aí dessa coisa de acabar, no meu entendimento, prejudicando o jogo, cara. Eu vou te fazer a última pergunta para liberar a coisa rápida. Nessa linha, a arbitragem brasileira não atrapalha? Porque a gente vê a Libertadores, quando vai jogar Libertadores, é contato o tempo todo, e o juiz sul-americano deixa o jogo correr. A gente vê, você falou, na Europa acontece muito isso. Aí o jogador aqui, se você assoprar, ele se joga e o juiz apita. Eu não estou falando de pancadaria, não. Estou falando de jogar. Jogar com... Futebol é contato. É contato, cara, esporte de contato. Então, assim, aqui o cara é clássico, cara, clássico. Chegar ali na linha de fundo, o jogador protege a bola e espera o cara encostar, ele cai, o juiz marca. E não é nada, cara. Que não é nada. Ele tá protegendo, o cara chega ali, aquilo é do jogo, enfim. E agora, sobre a arbitragem, cara, se prejudica. Bicho, eu vou te falar uma parada. Quando você imagina que. E ontem tentaram, né? Que o juizão ainda tentou ali amarelar o time do Vasco. Inventou lá um escanteio que a bola bateu no Lucão ali só na cabeça dele, enfim. Quando a gente imagina que vão criar um sistema, tal, que é o VAR, para resolver os problemas, os caras conseguem transformar o VAR num instrumento de manipulação. Nada tira da minha cabeça isso, né? É um instrumento de manipulação de resultado, de boa. Eu não estou nem entrando no mérito de aposta, de corrupção, não. Que aí eu não tenho prova, não posso dizer. Mas que aquela linha ali, o momento do lançamento, que a bola sai, aquilo ali é definido conforme a camisa do time, isso eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. É frame para cá, frame para lá, aqui bota justa essa linha. Então, ali o cara resolve para quem ele vai dar o gol, para quem não vai dar o gol, para vai marcar, que ele resolve conforme a camisa. Tá? Isso para não dizer que existe uma coisa muito maior por trás, porque eu não tenho prova, mas que a camisa influencia, isso eu não tenho dúvida. Né? E aí, quando você imagina que, porra, caceta, o VAR vai chegar para resolver, e aí tu chega à conclusão que eles conseguiram piorar mais as coisas. E aí, quando você vai disputar uma Copa do Brasil, por exemplo,
que você não tem VAR, e aí você pensa assim, porra, pelo menos a gente não vai ser prejudicado pelo VAR. E o tal do Voaden não marca um pênalti, né, no Cano, e marca uma falta. Porra, aí, bicho, aí é papo de você desiste, entendeu? Aí o Vasco tem que montar um time bom para ganhar de todo mundo, ganhar dos adversários, ganhar do juiz, porque não é possível, cara, não é possível que seja tão ruim. E é ruim, pode ser mal intencionado também, não descarta a possibilidade, mas é ruim. Outro dia, no jogo lá do América Mineiro e Ferroviária, a bola entrou, porra, 1 metro, o cara tá ali do lado e não viu a bola entrar no pênalti, na disputa de pênalti. Então, cara, é péssima. A arbitragem no Brasil é péssima, péssima, péssima. Até mesmo no último jogo, né, Calheiros, do domingo aí, do rival contra o Palmeiras, eu achei aquele lance lá que o cara pisou no pé do jogador do Palmeiras em cima da linha, eu achei pênalti, eles conseguiram marcar quando o pé tava no alto, cara. Pô, uma hora o pé ia pro chão. Mas é o que eu tô te falando, cara. Os caras ali, eles decidem ali. Cara, olha, o Washington Rodrigues, flamenguista, Washington Rodrigues, o Apolinho, tem um áudio dele tava circulando aí daquele jogo Vasco e Flamengo, que o Vasco perdeu por 2-1, que teve o gol do Cano e que foi marcado ali o impedimento milimétrico. Cara, algumas coisas. Primeiro, tudo isso que aconteceu foi uma sacanagem com o Vasco, o lance do impedimento contra o Internacional, tá? Foi sacanagem, porque é inacreditável que você tem um equipamento que está ali para acabar, teoricamente, porque essa é a proposta, acabar com as injustiças no futebol. Então, ela escolhe as injustiças que ela vai acabar. Porque se valeu lá de marcar o impedimento do Cano, naquele jogo que era para ser 2-2, e o Vasco estaria hoje na primeira divisão, que seria 1 ponto, né? E caiu por conta do saldo de gols, ele foi justo lá, e contra o Internacional ele não foi justo. Que porra de justiça é essa? Né? Que vale, você escolhe aonde vai ser justo, né? E aí você vê uma outra coisa absurda. Quando eu vi que agora esmiuçaram, né? Como é que é o procedimento do VAR, e aí você vê o cara dizendo, não, mas para cá, o manobrista de VAR, né? Não, mas para cá, não, para aí. E, cara, não tem precisão nenhuma. Como é que você vai dar um impedimento de ponta de chuteira, de bico de chuteira, se você não tem, por exemplo, um sensor na bola, né? Que você regule exatamente o momento, com precisão, o momento que a bola sai do pé do cara? Como é que você vai dar um pé na frente? Cara, então isso aí, não é boa, isso aí foi criado para justificar, para legitimar a sacanagem. E aí todo mundo sabe quem é o beneficiado, né? Quem são os beneficiados. Mas nada tira da minha cabeça que isso é para legitimar a sacanagem, que é para a gente dizer... Só que o plano não deu certo, né? Porque eles são incompetentes pra cacete. Mas era para depois a gente dizer assim, foi roubado lá com o Height, não, tem o VAR, mas agora tem o VAR, que era o argumento. Agora tem o VAR. Com o VAR não tem mais roubo no futebol. Porra, não tem o caso. Tem, e eles tentaram legitimar a sacanagem, só que não conseguiram. Para variar, vem o Vasco para mostrar tudo, né? Porra, né? Tem que ser o Vasco para mostrar para esses caras que tá errado, né? Infelizmente, tomando na cabeça, mas é isso, cara. Meu amigo, eu vou te liberar, já passou até os 10 minutos do que você pediu. Eu quero aqui agradecer, em nome do canal, a sua disponibilidade de vir aqui trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado. Galera que está aí, vai lá, canal Calheiro, do Calheiros, no Pop Bola. É resenha, é diversão, é notícia. É informação em último lugar, né? Em segundo lugar, informação em segundo lugar. Isso aí. O Sérgio, Digão, Marcelo, Wagner, eu queria, eu só tenho a agradecer, é sempre um prazer. Eu sempre digo o seguinte, o pessoal fala assim, vou te convidar para live e tal, não sei o quê. Bicho, não me convida não, eu sou de casa, é só me chamar. Então, assim, estar entre vascaínos é sempre prazeroso. Falar de Vasco, então, melhor ainda. Então, eu é que agradeço o convite, o carinho aí, a moral,
a todo mundo, a todos vocês e a todo mundo que acompanhou aí. É sempre, repito, é sempre um prazer e sempre que quiser estarei à disposição para a gente trocar ideia, de preferência, porra, depois de um Vasco Flamengo como esse que a gente deu na cara dele. Então, eu vou combinar uma coisa contigo. Deu tão certo que a gente marca uma live depois, sempre depois de um Vasco e Flamengo, porque está dando só vitória e de porrada, né? Pode crer, pode contar comigo. Mas então é isso, cara. Então, obrigado, um grande prazer aí. E tamo junto. Que precisar, é só chamar. Com certeza. Obrigado aí mais uma vez. Alguém quer falar alguma coisa? Sensacional. Calheiros, tem um curso lá de. Está selecionando lá narrador, não é isso? Ele narração, que eu falei, Calheiros. Ele que eu falei então, lá narrador. Não é um curso, na verdade é um duelo. Lá no canal a gente faz um duelo de narradores, vale uma camisa, o campeão vai ganhar a camisa oficial do Vasco, é uma grande brincadeira para estimular a galera a narrar, a gente sacaneia. Até recebi aí do pessoal da produção que teve um candidato lá que ficou na bronca comigo, me xingou porque eu brinquei com ele e tal, porque falei que ele estava desanimado, eu acho, alguma coisa assim. Acho que eu me lembro dessa. Foi até contra o Luiz Ferrari, não foi? Eu acho que foi. É uma brincadeira ali, é tudo uma grande brincadeira. E a galera é sempre bem-vinda para participar. É só mandar o áudio e a gente faz uma bagunça lá. E normalmente, é escolhido pelo. Foi escolhido, da outra semana foi escolhido pelo Paulinho Mocidade, depois pelo Carlos Germano, pelo Alexei Carvalho do basquete. A semana que vem, segunda-feira, a gente vai levar o França, que jogou ali no meio-campo do Vasco. O Donizete está chegando, vai ter uma galera aí, Mauro Galvão, tem a galera Roberto Dinamite, vai ter uma galera bacana sempre lá no canal. Toda segunda-feira, às 18 horas, é só chegar lá, tem várias paradas divertidas e tem o duelo de narradores, é só mandar o áudio e participar. Vou mandar lá. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Prazer aí. Obrigadão. Valeu, grande abraço. Prazer mesmo. Valeu. Saudações. Legal. Muito bom. Vai ganhar um play.